Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Você já ouviu alguém afirmar que Jesus era feio? A primeira vez que eu ouvi alguém dizer que Jesus era feio, eu era uma criança, eu estava numa festa de familiares, quando alguns dos meus tios lá num canto estavam conversando sobre a fisionomia de Jesus, e um deles, para minha surpresa e para meu espanto, disse que Jesus era feio. E Deus, o Pai, ele tinha lá os seus motivos para fazer seu filho nascer com aspecto meio esquisitinho, meio feinho, e ele deu a explicação dele. Mas será que essa informação é verdadeira? Será que isso procede? Pois bem, conforme foram passando os anos, eu fui ouvindo outras vezes essa mesma informação sendo repetida, sendo replicada, e eu fiquei curioso para entender qual que era a base dessa afirmação e descobri que ela está fundamentada em Isaías capítulo 53, versículo 2, que diz: "Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos." Então, será que Isaías de fato está dizendo que Jesus era feio? Será que os meus tios e todos os pregadores e professores que eu ouvi todos esses anos estão com a razão? Isso é verdade? Jesus era feio? Alto lá, precisamos entender um pouco sobre o ministério do profeta Isaías. Isaías foi o primeiro grande profeta do reino do sul, o reino de Judá. E Isaías profetizou sobre todos os eventos importantes da vida de Cristo. Por exemplo, no capítulo 7, versículo 14, ele profetiza sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 9, versículos 6 e 7, ele profetiza sobre a divindade. Capítulo 9, versículos 1 e 2, ele profetiza sobre o ministério. Capítulo 65, ele profetiza sobre o reino milenar de Cristo. E no capítulo 53, o mesmo trecho da Bíblia que supostamente falaria da falta de beleza em Cristo, é a profecia do profeta que fala sobre a paixão e sobre a morte de Cristo. Paixão aqui não tem o significado de sentimento, mas paixão tem o significado do latim passione, que vem de patire, que significa sofrer. Por isso o filme A Paixão de Cristo mostra todo aquele sofrimento de Cristo, porque passione, paixão, significa sofrimento. Então Isaías não está falando de um Jesus que andando pelas ruas da Galileia, da Judéia, quem olhasse para ele não veria beleza nele. Não, ele está dizendo de um Jesus moribundo, já crucificado, depois de ter sido esbofeteado, depois de ter sido espancado, depois de ter sido cuspido, depois de ter recebido uma coroa de espinhos na sua cabeça e ter açoitado com um açoite romano chamado flagelo, depois de ter carregado a cruz pelo caminho do Gólgota e depois de ter sido crucificado. Aí sim, quando olhássemos para ele nessa condição, na cruz, nós não veríamos beleza nele, porque a imagem que nós veríamos, o espectro que nós veríamos seria de um homem com o seu rosto inchado, desfigurado. Seria de um homem com valas de sangue no seu corpo, todo ensanguentado. Seria de um homem que faltando pedaços de carne no seu corpo. Esse é o Jesus que Isaías está dizendo, olhando nós para ele. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E para entender melhor isso, basta ler os versículos 4 e 5 de Isaías capítulo 53, que dizem o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por, preste atenção, aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi aflito, ferido de Deus, oprimido. No versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, castigado, porque diz no versículo 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que o profeta diz que não havia beleza nele. O cantor, saudoso pastor e cantor Feliciano Amaral, cantava um hino sobre o rosto de Cristo. E ele dizia: eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Nós sentimos que Jesus era lindo. Agora, se você quiser ter a certeza sobre a fisionomia de Jesus, eu quero te dar aqui a receita para você descobrir isso.
Você precisa se preparar para duas coisas, para a tua morte e para o arrebatamento da igreja. Porque se você morrer antes de Jesus voltar, a Bíblia diz que os mortos, quando morrem, estão com Cristo, então você poderá descobrir como é Jesus. Ou, se Jesus voltar antes da tua morte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E Paulo ele diz: hoje nós o vemos como que por espelho, mas um dia nós o veremos face a face. Então tenha essa esperança. Viva esperando Jesus todos os dias, seja encontrá-lo através da morte, ou seja encontrá-lo nos ares através do arrebatamento. E aí você poderá vê-lo e ter a certeza de como Jesus era lindo. Eu, da minha parte, tenho esta convicção. Jesus era e continua sendo lindo porque ele vive para todo sempre. Deus te abençoe em nome do lindo Jesus.